tudo bom? Hoje é segunda, é dia de mais um vídeo aqui do ateliê. Eu sou a Nicole. Eu sou a Michelle. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as narrativas com foco de ecoficção e os diferentes formatos nas quais elas podem ser apresentadas. Então, comecemos! Então, eu venho estudando narrativas há algum tempo. Meu foco inicial foi o audiovisual, agora estou um pouco mais no literário. Mas estudando também pelos modelos históricos e artísticos, a gente sabe que desde as épocas de tradição oral, né, das sociedades que se reuniam para contar as histórias, a gente tem esse movimento de construir ficção, né, que são as narrativas imaginadas, e muitas delas tinham um conteúdo ecológico, né, de uma consciência da nossa relação com a natureza, com os cuidados de um ser com o outro e até do entendimento do ser humano, seu papel no planeta e afins, que já estava relativamente claro. Muitas delas a gente não tem mais acesso hoje em dia, mas alguns relatos, né, demonstram isso. E ao longo dos tempos foi surgindo a escrita, né, que ficou um marco e permitiu com que as pessoas pudessem compartilhar isso, saindo, né, dos seus ciclos tribais e daquelas regiões específicas e começarem a traduzir afins. E hoje em dia a gente já está acostumado, como estamos aqui agora, né, com meios audiovisuais, entre outros movimentos que tiveram, por exemplo, só no rádio ou os filmes antes de terem som. E também já trabalhamos com novas tecnologias que permitem, por exemplo, a criação de games ou, né, interações 3D, histórias em quadrinhos, livros e outros movimentos que existem a partir da imagem, né, do desenho, ou de criações interativas no qual você pode clicar, ouvir alguma coisa, movimentar, jogos que também aconteçam ao ar livre. Todos esses formatos possibilitam a criação e o desenvolvimento de narrativas que tenham a ficção como base e que podem trabalhar com conceitos de consciência ecológica. Nem todas essas áreas já trabalharam ou têm exemplos, pelo menos não mainstream, ou que chegaram realmente para o grande público, mas são possibilidades que a gente tem e que é interessante de lembrar dessa possibilidade, porque mais do que o formato, é o conteúdo que traz essa conexão e que sempre fez parte da história humana e das nossas relações, né? Como a Nix colocou, eu tenho um pezinho de carinho por questões como paleontologia, antropologia e essas ciências que estudam mais o nosso passado. E a gente sabe que desde épocas, né, de povos ancestrais, com pinturas em cavernas e até próprias cerâmicas que foram encontradas em alguns locais do mundo, as pessoas já contavam essa história do eco como o que elas faziam, né? Os rituais que elas passavam, os animais talvez que elas caçavam, as plantações, a própria cerâmica, como eu já comentei, e isso era muito importante. Até um pouco da cosmologia desses povos que atualmente a gente, algumas vertentes vem resgatando, né? Para discutir um pouco essa relação e o que a gente fez ou vem fazendo com essas questões, né? Que são importantes. E fica um registro cultural, né? Toda forma de história. Claro, a oral, infelizmente, a gente, se não for passando de geração em geração, não tem o mesmo procedimento, mas quando a gente consegue registrar isso de alguma forma, né? Seja num desenho, seja com um objeto ou afins, você consegue fazer com que isso circule para que outras pessoas conheçam décadas ou séculos depois. Algumas coisas duram mais tempo, né, do que outras, e é por isso que essa questão dos formatos é interessante de pensar, né, no curso de Arte e Educação, que eu estou concluindo, tiveram algumas discussões e inserções sobre isso, porque alguns formatos, eles não têm uma durabilidade muito alta, né, principalmente os digitais, porque vai mudando a plataforma ou mesmo o software ou afins, e aí aquilo já não dá mais leitura. É tipo a constante, a mudança, então ele tem que ir e aí você produz para um meio e de repente aquilo não funciona mais. Se você pensar, por exemplo, VHS, DVD, depois você utiliza outros veículos, pendrive e afins, e aí você fica com umas bibliotecas virtuais que às vezes não transitam por outros meios, né? Enquanto que o livro, por outro lado, ele tende a ter uma durabilidade melhor, mas
Principalmente porque ele já é o seu próprio fim, né? Você consegue ler direto do objeto que você tem. Às vezes mesmo as histórias orais, né? Quem nunca imaginou, mesmo, como eu citei, né, os povos ancestrais, ou mesmo hoje em dia você ficar sentado, que seja em volta, né? Tipo, pegar cadeiras ou de repente ter uma fogueira mesmo e você começar a contar as histórias, né? Sei lá, eu lembro que quando eu era pequena eu via uns programas que as pessoas ficavam em volta da fogueira mesmo, eu acho que era Clube do Terror, né? E daí elas, tipo, ficavam em volta do fogo contando as histórias umas pras outras. Isso vem desde, né, de lá de trás. Sim, é uma coisa de acampamento, né? Mas, sim, isso é bem antigo e tem um poder também, né, da conexão, que, assim, tem todo um trânsito aí que foi determinado também de como a relação das pessoas e das sociedades foi sendo afetada pelas diferenças de mídia. E agora a gente está numa era que é considerada de uma possível aldeia global, né? Porque pela facilidade de partilha que a gente tem, dá para criar de novo essa conexão, só que ao invés de ser num nível pequeno, né, tribal, isso poderia ser aberto. Mas em muitos casos acaba não sendo e não também de uma maneira positiva, não transmitindo coisas que sejam interessantes, porque a questão toda também é o conteúdo que está sendo passado e o que ele promove ou inspira nas outras pessoas, né? Porque por mais manipulativo que ele seja, algumas coisas você só consegue provocar nos outros em termos de reflexão ou ação se as pessoas também se permitirem. Então, a gente tem essa possibilidade. É a essência, né? Existem algumas iniciativas que eu tenho mapeado aqui que foram bem sucedidas nesse aspecto, mas em geral não é bem o que se atingiu ainda. A gente ainda não tem essa comunidade global tão bem articulada, digamos assim. E também, só para finalizar, de que mensagem está sendo passada. Então, o nosso foco nas econarrativas é entender também o como que elas estão chegando para as pessoas, com que frequência, em que formatos. O que está emergindo. Para ver o que está sendo passado e como que isso pode ou não afetar as próprias ações. Não num processo de que as pessoas mudem o comportamento, de ficarem, sei lá, mais boazinhas ou de terem um comportamento condicionado, mas às vezes de aprenderem hábitos diferentes. Você quer falar um pouco disso? Como, por exemplo, se você pensar na cultura do lixo, se a gente vê mais representação das pessoas entendendo como que elas podem lidar com aquele resíduo, com o que sobrou, com o consumo, talvez isso fique no imaginário e as pessoas comecem a trabalhar isso mais claramente no dia a dia. Eu sinto que as ficções, as narrativas, elas conseguem ajudar a parte do conteúdo que não consegue chegar dessa forma, né? Porque o lúdico acaba indo no imaginário, acaba ficando um pouco mais do que só o conteúdo por si só. Atualmente a gente está vendo questões ambientais bem sérias acontecendo, que as pessoas têm que realmente tomar uma atitude quanto a isso, porque não tem muito como não tomar a atitude. Mas eu sinto que o lúdico pode ajudar a gente não ter que chegar assim no agora já aconteceu e a gente vai ter que trabalhar com isso. A gente pode fazer narrativas para, será que a gente precisa chegar nisso, tornar um pouco mais leve, chegar... Claro que muitas narrativas não falam dessa frequência dessa forma, mas em vez do alarmismo, focar nas soluções também e falar, a gente pode até fazer parte do problema, mas a gente também pode fazer parte da solução. Isso é muito importante de frisar. Sim, de promover uma mudança de olhar, assim, cultural também, porque às vezes, por exemplo, alguns anos atrás, se você fosse olhar toda vez que um vegetariano era representado numa série ou num filme, era sempre uma pessoa esquisita, ele não estava entre os protagonistas e aparecia de uma forma extremamente, não só estereotipada, mas, assim, pejorativa mesmo. Era aquele indivíduo que até poderia ser, sei lá, um amigo do protagonista, mas, sei lá, mesmo que o protagonista acabasse comendo a comida dele, ele saía pra comer depois porque a comida não era gostosa. Mas muitas vezes eram representados lugares... E, assim, tem muitas questões de representatividade e eu estudo isso e também comento em outros canais, mas aqui a gente tá falando especificamente dessa questão de comportamento, não tanto de etnias e afins.
Mas também isso, porque, por exemplo, a gente tem uma representação fraca de indígenas na ficção, faz com que a gente se afaste da realidade que nós estamos na América, e que é uma terra que os povos originários são esses. Então, tem uma série de construções, seja do comportamento, de como as pessoas aparecem, de que ações são representadas, de, por exemplo, reforçar uma ideia de bem contra o mal por meio da competitividade. Então, da gente trabalhar diferentes conceitos que aparecem pouco e que, se o que estiver fluindo no meio tecnológico de aldeia global for reforçando uma ideia, por exemplo, de vamos continuar fazendo negócios e construindo e vivendo em meio urbano, então, na verdade, ele está contribuindo muito pouco, criando mais do mesmo e fazendo com que as pessoas se conectem no global para se afastar individualmente. Ou seja, o nosso convite é uma reflexão de como esse tipo de narrativa consegue influenciar as relações sem a gente perceber, né? O lúdico, né? As narrativas têm esse poder, como a gente já comentou aqui, que às vezes só o conteúdo não chega, mas ele pode pautar as nossas relações sem a gente perceber, e isso pode influenciar tanto para o positivo quanto para o negativo. Então aqui fica esse convite para essa reflexão. E mais um pontinho, né, do que por que a gente está trabalhando com essa temática que pra gente é tão interessante. E um convite também para entrar na nossa news, entrar no nosso site, conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Seguir a gente por aqui para saber das novidades. E também os comentários estão abertos caso surja alguma questão ou algum apontamento sobre isso. Nos próximos a gente vai buscar também dar mais referências ou adentrar mais estes conteúdos. É isso! Valeu! Até o próximo!